preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Connosco. Começa agora o Jornal das Duas, edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel, o diretor de campanha de Luís Marques Mendes Duarte Marques, desafia João Coutinho Figueiredo a dizer quem o tentou demover de avançar com a candidatura à presidência da República. Foi isso que disse o antigo presidente da Iniciativa Liberal, sem referir nomes. Ora, em declarações ao Observador, o diretor de campanha de Luís Marques Mendes Duarte Marques diz que este é um assunto muito sério e exige explicações ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Nós não podemos levantar acusações sem as concretizar. É uma questão de caráter e é uma questão também de respeito pelas pessoas. E o João Coutinho de Figueiredo tem que dizer quem é que o pressionou, quando e aonde. Não se levanta uma suspeita destas sem se concretizar. É uma questão também de coragem ou de cobardia, mas é sobretudo uma questão de seriedade, de princípios e de valores. Quem não se sente não é filho de boa gente. E, portanto, para nós é fundamental que o Coutinho de Figueiredo explique, diga quem foi, onde foi e quando foi. Duarte Marques faz também outro tipo de considerações, diz que tem havido algum deslumbramento e arrogância por parte de Coutinho Figueiredo. O diretor de campanha de Marques Mendes vai mais longe, fala numa aproximação ao Chega. Eu acho que se há um candidato que faltou à verdade, deve ser obrigado a corrigir ou a esclarecer. E, portanto, acho que desse ponto de vista compete-me a mim exigir, corrija aquilo que disse, ou que pelo menos esclareça aos portugueses. Porque faltar à verdade é um golpe demasiado baixo numa campanha tão digna como esta tem sido até agora. Sobre as opções de João Coutinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal, não nos compete comentar, apesar de reconhecermos, obviamente, alguma aproximação a algumas técnicas, a algum discurso, a algumas posições mais típicas, por exemplo, de André Ventura e do Chega. Na atitude em alguns temas que tenho pegado, mas isso não nos compete a nós. A acusação feita por Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes, que já tinha reagido à acusação de João Coutinho Figueiredo, considera que o desespero e os ataques pessoais de outros candidatos surgem numa altura em que está a crescer nas sondagens. E em vésperas da primeira celebração oficial do 25 de novembro, Luís Marques Mendes, precisamente, defende que a data deve ser assinalada, mas deixa uma ressalva. O 25 de novembro não pode ser comparado ao 25 de abril. O candidato à presidência da República defende que ambas as datas devem ser comemoradas como parte da história do país. Ainda assim, Marques Mendes sublinha que a Revolução dos Cravos é a data mais importante da democracia portuguesa. Eu acho que se podem comemorar as duas datas. Mas chamo-vos a atenção do seguinte: elas não estão exatamente no mesmo patamar de importância. O 25 de abril de 74 é mais importante do que o 25 de novembro de 75. É a minha opinião, com independência e com honestidade. Ambas são importantes, mas o 25 de abril é a data fundadora do novo regime democrático. Luís Marques Mendes falou ainda de presidenciais, diz que perante a situação política nacional e internacional o país tem de ter um presidente com experiência política. O candidato apoiado pelo PSD defende que não é altura para aventuras em Belém. O mundo está como está, a Europa está como está. Cá dentro o Parlamento português está profundamente dividido. Perante isto, evidentemente convém duas coisas. Primeiro, não acrescentar instabilidade cá dentro à instabilidade que vem lá de fora. Segundo, importa ter um Presidente da República que já sabe lidar com estas situações. Eu passei uma vida política durante anos a fazer consensos. É esta a minha experiência de dialogar com todos, seja à esquerda, seja à direita. De lidar com os partidos, de lidar com a Constituição, que eu julgo que é útil na Presidência da República. Declaração de Luís Marques Mendes esta manhã numa escola secundária em Lisboa. E sobre o Orçamento do Estado, o Chega vai votar contra a versão final do documento. Anúncio feito pelo líder parlamentar do partido, Pedro Pinto, na sequência de uma troca de argumentos na Assembleia da República com o deputado do PS, Carlos Pereira, que questionava o uso a dar aos apoios que vão ser retirados ao imposto sobre os produtos petrolíferos, o ISP. Quando os senhores retirarem os 1.000 milhões de euros que permitem ter o ISP mais baixo e que as pessoas vão à bomba de gasolina pagar menos, que entreguem esses 1.000 milhões de euros às famílias para baixar o preço dos alimentos. Os senhores não querem fazer isso. E, portanto, o que os senhores fizeram ao longo deste tempo foi, de facto,
a maior carga fiscal sobre os portugueses. Vou-lhe recordar que na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença, é que nós somos coerentes. Os senhores não são coerentes, criticam o orçamento, dizem que é a maior carga fiscal de sempre, mas depois, na altura de votar, vão-se encostar ao PSD. Entre acusações ao Partido Socialista, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, anuncia que o partido vai votar contra o documento final do Orçamento do Estado para 2026, que vai ser submetido à apreciação dos deputados na próxima quinta-feira. E na saúde, o Jornal Público noticia hoje que há idosos nos hospitais que agora aguardam há 4 anos por um lugar no lar. A ministra Ana Paula Martins admite o problema e assegura que o governo está à procura de soluções. Sim, o público dá conta hoje de que as respostas da Segurança Social aos utentes que estão internados nos hospitais, já sem necessidade clínica, caíram a pico desde a pandemia. Há um mês estavam internados mais de 800 utentes, já com alta clínica, à espera de serem transferidos por um lar. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reconhece o problema, sublinha que já dura de resto há vários anos e que não é de fácil resolução. O Governo, portanto, através da Saúde e Segurança Social, está a procurar encontrar mais espaços, mais lugares, mais apoio domiciliário, mas quero dizer-vos que há muito trabalho ainda a fazer, nomeadamente com os lares, porque é preciso levar cuidados aos lares para que os lares não tenham que vir ao hospital, porque muitas vezes não é necessário trazer um idoso, tirá-lo, os nossos séniores, tirá-lo do seu, conforto, da sua casa ou do lar onde estão, porque nós temos maneiras de chegar lá hoje e, portanto, quero dizer-vos que essa é uma aposta que nós temos de conseguir ganhar. Não se ganha num ano, nem em 2, nem em 3, porque a verdade é que nós temos uma situação muito frágil. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no Distrito da Guarda, a governante continua o périplo pelas várias unidades locais de saúde do país. E o Presidente do Conselho Europeu reitera que qualquer decisão sobre a Ucrânia deve ter o envolvimento total da União Europeia. António Costa e Ursula von der Leyen estiveram reunidos com outros líderes europeus hoje em Angola, com o plano de paz para o leste da Europa em cima da mesa. Ora, disseram ambos os líderes, a começar por António Costa, Presidente do Conselho Europeu, que as negociações e as soluções que vierem a ser encontradas têm que envolver a União Europeia. Agradecemos os esforços dos presidentes Zelensky e Trump e das suas equipas. É claro que os assuntos que dizem respeito diretamente à União Europeia, como sanções, alargamento da aliança ou bens congelados, precisam do envolvimento total da União Europeia. António Costa prometeu nestas declarações continuar a dar à Ucrânia todo o apoio que o país precisa. Diz que a paz não pode ser uma trégua temporária. O discurso de von der Leyen vai no mesmo sentido. A Presidenta da Comissão Europeia sublinha que apenas a Ucrânia deve poder tomar decisões sobre as Forças Armadas do país, ao contrário do que estava previsto no primeiro plano de paz dos Estados Unidos, que previa uma redução no número de efetivos. O território e a soberania da Ucrânia devem ser respeitados. Apenas a Ucrânia deve poder fazer decisões sobre as suas forças armadas e a escolha do destino do país deve estar nas mãos dos próprios ucranianos. Ursula von der Leyen diz ainda que é necessário que cada uma das crianças ucranianas levadas para território russo pelo exército do Kremlin regressem a casa. Sobre as negociações em curso, pronunciou-se também hoje o presidente da Ucrânia. Numa mensagem dirigida ao Parlamento sueco, Volodymyr Zelensky sublinhou que a soberania territorial dos países não pode ser posta em causa pela lei da força. Putin quer reconhecimento legal do que ele roubou, quer violar o princípio da integridade territorial e da soberania. E esse é o problema principal. Ele não quer só a Ucrânia, ele quer o mundo todo. E é crucial apoiar os princípios europeus, que os criminosos de guerra não devem escapar à justiça e que o agressor tem de pagar pela guerra que começou. Por favor, apoiem as decisões contra a Rússia e, acima de tudo, continuem a pressionar. A Rússia continua a matar pessoas. Support these decisions and, above all, keep pressure on Russia. Russia is still killing people.
É esse o pedido feito por Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, depois da negociação deste fim de semana em Genebra de uma delegação ucraniana e dos Estados Unidos, que visaram apresentar uma contraproposta ao plano com 28 pontos apresentado pelas autoridades norte-americanas. São agora 2h09. Que outras notícias estão a marcar a atualidade, Miguel? O Ministério Público pediu hoje penas de prisão efetivas para o ex-presidente da Câmara de Oliveira das Mães, Hermínio Loureiro, e mais 4 arguidos no processo ajuste secreto. O processo está centrado na Câmara de Oliveira das Mães e Hermínio Loureiro, que presidiu ao município do Distrito de Aveiro entre 2009 e 2016. A acusação sustenta que alguns dos arguidos usaram o fundo de maneio daquela autarquia para pagarem despesas com refeições e outros gastos pessoais, bem como despesas com a sede conselhia de um partido político. A Ministra da Saúde, já aqui falámos nela nesta edição das 14h, anunciou hoje a abertura em breve de uma linha de financiamento para requalificar os serviços de urgência que estão numa situação mais fragilizada e precisam de obras. A governante adianta que as intervenções são necessárias para os doentes, por uma questão de humanização, mas também para que os circuitos possam ser organizados de forma mais adequada, uma vez que a urgência é uma área difícil. E assim fechamos o Jornal das 2, edição do jornalista Miguel Videira. Já a seguir, Anatomia da Fraude aqui na Rádio Observador.